Gênesis 42, nós vamos ler o capítulo todo, lembrando que estamos no meio de uma série intitulada Esperança para Famílias Disfuncionais. E pastor Jailson começou essa série, eu também contribuí um domingo, e ele tem explorado, o pastor Jailson tem explorado várias coisas riquíssimas. Eu vou começar hoje conectando com a última mensagem. Mas agora nós vamos começar a entrar na fase da história de José, em que os problemas têm que ser resolvidos entre eles. Os capítulos 42, 43, 44, 45, que é o resto do que nós vamos expor nos próximos 3 domingos, eles lidam com os encontros e com as consequências desses encontros. Então, se antes os problemas estão presentes, mas a gente não vê ainda uma solução tão final, agora as coisas vão começar a caminhar para uma solução final dos problemas entre eles. Então, vamos ler Gênesis 42 e vamos encaixar essa história no restante que nós já ouvimos sobre José. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os reconhecesse, e lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: Vocês são espiões, vieram para ver onde nossa terra está desprotegida. Eles responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: Teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. José tornou a afirmar: É como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui, enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem uns dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras, e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso, e disseram uns aos outros: Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele está angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu: Eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento, e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: Devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: Que é isso que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhes asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã.
Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhe seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: podes matar meus 2 filhos, se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados, e eu o trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Quero lembrar vocês a história que nós ouvimos até agora, para conectar com o tema dessa manhã. Nós ouvimos a história de um irmão que, por causa da preferência do seu pai, começa a sofrer desde o início da sua história. No capítulo 37, o primeiro da história de José, ele já sofre o ódio dos irmãos. E os irmãos pensam primeiro em matá-lo, depois Rúben os convence de que não deve matá-lo, só deixá-lo numa cisterna, porque Rúben queria livrá-lo depois. Mas eles, depois de uma refeição, resolvem vendê-lo para mercadores. E quando Rúben vem, vê que eles já tinham se livrado do irmão, e rasga as suas vestes. E ali começa a jornada de sofrimento de José. José é vendido para casa de Potifar. Na casa de Potifar as coisas vão muito bem. E aí você pensa assim: Deus deu uma aliviadinha no sofrimento dele. Mas não demorou muito para a esposa ser um tormento constante, a esposa de Potifar ser um tormento constante na vida desse jovem. Ele era constantemente assediado, e mesmo que ele fosse puro e recusasse se envolver com ela, ele acaba sendo levado à prisão por causa de uma armação que ela faz. Lá na prisão ele fica um tempo. Deus proporciona a oportunidade dele revelar 2 sonhos, e como ele revela verdadeiramente, o que José pede é simples: olha, quando os sonhos se cumprirem e você, copeiro, for liberto, lembra de mim, estou aqui e fui injustiçado, lembra de mim, intercede por mim. E aí a história diz que o copeiro se esqueceu. E aí posteriormente, quando o faraó tem um sonho e ninguém sabe interpretar, aí ele lembra da sua promessa e diz: ai, tem um moço lá na prisão, ele pode interpretar. E aí José tem a oportunidade de interpretar, e é elevado à posição de 2º maior do reino, uma espécie de primeiro-ministro depois do rei, não é? E o pastor Jailson nos lembrou de maneira muito bela no final da mensagem passada, que quando José tem filhos e coloca os nomes nos filhos, um deles, chamado Manassés, é uma expressão de que ele percebe que Deus fez uma reviravolta na vida dele. Manassés significa esquecimento, mas não é que apagou da memória dele, é que agora a memória não dói mais, não é? Então a história termina de maneira muito bonita, porque os filhos são um testemunho de que Deus fez José superar toda a tristeza causada pelos seus irmãos. Então passam-se mais de 20 anos desde o primeiro sofrimento, quando ele é vendido. Ele tem 17 anos quando ele é vendido. Depois, quando ele se torna grande na casa de Faraó, ele tem 30. Passam os 7 anos de fome, e agora, de fartura, e agora começam os anos de fome, os 7 anos de fome, conforme o sonho de Faraó. Então estamos falando de mais de 20 anos depois. E o que a gente vai perceber na nossa história é que a aparente resolução do seu passado no capítulo 41 tem uma espécie de ré no capítulo 42. Quando se diz assim: não, José, está tranquilo, está sarado, viu? As feridas estão saradas, cicatrizou, não dói mais. No capítulo 42 a gente vai ver que dói sim. E o reencontro vai promover um mexilhão de emoções, né? Vai fervilhar o coração dele. E isso é um exemplo de como o passado frequentemente nos tormenta.
Frequentemente nós somos atormentados pelo nosso passado. A verdade é que alguns, para tentar evitar isso, dizem que o passado não me identifica, né? O importante é o presente, é o que a gente vai fazer daqui em diante. Vamos passar uma borracha no passado. E essa não é uma maneira correta de retratar. Até porque muita coisa que foi feita no passado do nosso povo, realizada por Cristo Jesus no passado da nossa história, nos identifica sim. O passado faz parte da nossa vida. E não adianta dizer que a gente não considera o passado. Viver só em prol do presente ou do futuro é perder a sua identidade. Nós não somos o que a gente é no presente. Nós somos resultado de tudo que nos aconteceu no passado. Então, o passado está com a gente, quer a gente admita, quer não. Ele sempre está com a gente. Isso nos atormenta. Por quê? Porque o passado carrega dores. Eu li um livro aqui chamado Colocando o Seu Passado no Devido Lugar, em que esse autor, Stephen Myers, ele fala de dois tipos de passado que nos machucam e dois tipos de reação para cada um deles. Então ele fala de 4 situações. Ele fala assim: primeiro existe aquele passado inocente. O que ele chama de inocente quer dizer, quando me feriram. Não foi um problema que eu causei, me feriram. E existe o chamado passado culpado, quando os meus pecados ainda me atormentam. Então um passado inocente e um passado culpado. E aí ele diz que à luz desses dois tipos de passado, tem 2 tipos de reações. A gente pode reagir bem ou mal ao passado inocente e bem ou mal ao passado culpado. E ele dá alguns exemplos interessantes e eu quero conectar com a nossa história aqui. Pensem como José, quando pensou na nossa história, a gente vai expor daqui a pouco. Quando ele pensou no que os irmãos tinham feito com ele, nós estamos falando de um passado inocente. Lembrem, por inocente não estou dizendo sem pecado, estou dizendo ele foi ferido pelos seus irmãos. E os seus irmãos também vão ser lembrados do seu passado, um passado culpado. E a maneira como eles terão que lidar com isso, pode ser boa como pode ser ruim. E a gente vai ver isso na passagem. Mas a gente tem outras histórias na Bíblia que mostram como gente crente pode reagir bem ou pode reagir mal. Deixa eu dar um exemplo de bem e depois 2 exemplos de mal. Lembra que Pedro era aquele homem que achava que nunca trairia Jesus Cristo. E depois, quando ele trai a Jesus Cristo, imediatamente ele chora amargamente por causa do seu pecado. Mas Jesus não deixa o seu passado ir embora. Ele não passa uma borracha. Ele pergunta 3 vezes, para equiparar as 3 traições: tu me amas, Pedro? Jesus Cristo está mexendo no passado dele e tentando tratá-lo à luz do seu passado dolorido. E a reação de Pedro é boa. No final ele fala assim: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Pedro reage bem, ele reage de maneira humilde, porque é assim que a gente tem que responder, né? Quando o passado nos machuca por causa dos nossos próprios erros, sua reação é humilde. Mas nem sempre homens de Deus reagiram bem. Pensa em Noemi. Noemi perdeu marido e filhos na história do livro de Ruth. E quando ela volta para a terra e diz: Noemi voltou. Ela falou: Noemi coisa nenhuma, meu nome é Mara agora, porque a minha vida é amarga. Mara apontava para a amargura do seu coração. Então a reação dela não é boa. Pensa em Davi. Quando Davi peca com Batseba, ele, ao invés de reagir bem e se humilhar diante do seu pecado, não, ele tenta consertar pecado com mais pecado. Chama Urias lá para ver se ele deita com a sua esposa, porque ela está grávida, né? Então de repente assim a gente consegue resolver o problema. Depois ela vai falar: meu bem, você acredita que você veio visitar aqui da guerra e eu engravidei? Mas o pior é que o cara não foi para casa. Então ele complica mais ainda, bota ele na frente da batalha para ele poder morrer. E assim nós vemos um homem segundo o coração de Deus reagir muito mal ao seu passado culpado. Você percebe que eu não estou falando de gente descrente, eu não estou falando de gente que não tem nada a ver com o Evangelho, estou falando de gente como nós, que às vezes reagem bem e às vezes reagem não muito bem ao nosso passado. Essas coisas fervilham no nosso interior e elas nos machucam.
E isso é feio ser apegado ao passado de uma forma pecaminosa, mas nós precisamos fazê-lo. E eu estou aqui falando sobre família, e essa história da família de José, ou da família de Jacó, né, e José, os seus irmãos, vai trazer à tona algumas das coisas que nós precisamos lidar. Às vezes nossos encontros de família só trazem feiura. Por quê? Porque a gente faz encontro para inglês ver, né? Sabe, Natal, todo mundo tem que reunir, vai fazer o quê, né? Mas que fica um no canto da mesa e o outro no outro canto. Isso é desagradável, mas expressa como nossas famílias são repletas de passados que ainda nos deixam amargurados. Nossos encontros são no máximo superficiais, quando não dão briga. Isso revela como, na maioria das vezes, nós temos algum enrosco familiar por causa de pecados passados. A gente não sabe lidar bem com um passado que nos machuca. Sejamos nós os feridos ou aqueles que feriram. Seja um passado inocente ou um passado culpado. Por isso, nessa mensagem eu quero trabalhar com a ideia de que Deus propositalmente nos coloca de frente com o nosso passado, para a gente se apegar à obra de Jesus Cristo e nós abandonarmos os nossos pecados. Pecados sejam eles de reagir mal a alguém que nos feriu, ou pecados que nós ferimos os outros. A verdade é que todos nós temos pecados quando existem conflitos entre famílias. Ou nós pecamos porque nós ferimos, ou nós reagimos mal. E isso revela que nós todos precisamos nos apegar à obra de Cristo e abandonarmos nossos pecados. Então, nessa manhã eu quero falar de como Deus vai fazer com que José, os seus irmãos e futuramente até Jacó, na continuidade da história, tenha que enfrentar o seu passado dolorido. José é uma narrativa longa, e às vezes os acadêmicos ficam se perguntando por que José, que não é um dos patriarcas citados ao longo da Bíblia, recebe mais espaço em Gênesis, por exemplo, do que Isaac e Jacó. Você já percebeu como Deus é sempre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nunca José? Mas José tem uma história muito mais longa do que de Isaac e de Jacó, por exemplo, né? Semelhante ao tamanho da história de Abraão. Por que José recebe tanto destaque? E talvez a gente pudesse dar 3 explicações que são diferentes, mas combinam para nos ajudar a pensar nessa história e na mensagem de hoje. A primeira é que, literariamente falando, a história de José explica por que o povo vai para o Egito, né? Porque quem está escrevendo isso é Moisés tirando o povo do Egito, e eles ouvindo pela primeira vez a história de como é que eles foram para lá. Pelo menos contada de forma formal, escrita nesses primeiros livros da Bíblia. Então, literariamente, é a explicação de como a família de Jacó veio morar no Egito. Moralmente falando, explica como Deus nos conduz ao passado dolorido, mas necessário processo de perdão. E aqui a gente vai ver como é que Deus vai trabalhar com esse passado e promover perdão naquela família. E na história da redenção, ou redentoramente, essa história explica como Deus iniciou o cumprimento das promessas aos patriarcas. Por exemplo, eu li no decorrer do culto as histórias de José contadas por outros, dizendo que Deus preservou vida, Deus preservou a linhagem, Deus aumentou o povo. A história de José, portanto, é como é que Deus quer preservar a vida. E olha que interessante, Ele não preserva só gente viva, Ele promove comunhão. Porque na Bíblia, vida é mais do que só biologia. Vida é comunhão com Deus e com o próximo. Então Deus promove vida, tanto preservando-os em vida, quanto quebrando passados tristes e promovendo comunhão com Deus e com o próximo. Deus vai utilizar então a circunstância da fome em Canaã para levar a família de José ao Egito. Ele vai promover reconciliação e vai sustentar vida. Eu quero usar isso, eu quero usar o fato de que Deus vai mexer em tudo para fazer com que a família se reencontre no Egito. Essa é a providência de Deus, de fazer com que as nações tenham fome e finalmente a família de Jacó vá buscar comida lá no Egito. Eu vou apresentar 4 cenas da história e a gente vai pensando e aplicando isso. Então, se você quiser anotar, a primeira cena, dos versos 1 até o 5, é a cena de um pai perenemente desapontado. Um pai perenemente desapontado. Olha como é que a nossa história começa. Tinha fome, o final do 41 fala que tinha fome em todas as terras. Aí a nossa história começa assim, vai lá para o versículo 1. Veja o que diz.
Diz assim: quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse aos seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Esse porque estão aí olhando uns para os outros significa assim: ô preguiça, vai ficar sentado quanto tempo? Você percebeu o tom? Que conceito ele tinha dos seus filhos, os filhos de Lia? Não era um bom conceito. Nós nem sabemos se ele de fato sabia o que tinha acontecido. Aparentemente não, mas há indícios no texto que talvez ele começasse a desconfiar que a história de José contada pelos irmãos não era aquela verdade toda. Mas o ponto é, ele tinha um conceito bastante amargo, ríspido, negativo. E ele continuava com o seu favorito, né? Benjamim continua o seu favorito. Os filhos de Lia não são bem tratados. Inclusive, quando ele diz: vão para o Egito pegar comida, aí diz a história assim: e os 10 desceram. Benjamim não. Eu vou perder de Benjamim? Já perdi José? Benjamim não. Lembra, Raquel era a esposa que ele amava, e ela teve 2 filhos. Ele já perdera José, só faltava Benjamim. Raquel já tinha falecido nesse momento da história. Então nós estamos falando de alguém que quer preservar o único amor verdadeiro que ele teve. Benjamim é o apego da sua vida ao único amor. Benjamim não pode ir. E esse medo de perder Benjamim faz com que o velho Jacó permita que apenas os 10 filhos mais velhos viajem para obter alimento. Isso mostra como o passado de Jacó ainda o atormenta de forma bem pesada, como essa história, esse capítulo vai demonstrar. Ele quer se apegar às únicas coisas que dão sentido à sua vida. Às vezes pais fazem isso com os seus filhos quando o casamento não vai bem. Impor sobre os filhos os sonhos e o desejo dos filhos fazerem certas coisas é porque é a única parte da família deles que lhes dá alegria. Quando o casamento não está bom, pais frequentemente focam nos seus filhos para que sejam a única expressão de sucesso na sua família. Não estou falando só de sucesso financeiro, estou falando só de sucesso profissional. Estou falando de ter alegria, de ter comunhão, de filhos serem a salvação. De certa forma, Benjamim era a tábua de salvação para Jacó. E a gente vai perceber que essa atitude é pecaminosa. Segunda cena da nossa história, dos versos 6 até o verso 17, é José lutando para perdoar. José lutando para perdoar. Quando os irmãos chegam lá, diz que José era o líder, versículo 6, e aí todo mundo tinha que buscar comida com ele. Então quando os irmãos de José chegaram, o que eles fazem? Eles se curvam e cumprem, sem saber, o sonho que ele tinha tido lá atrás, quando ele era molequinho, 17 anos, né? No capítulo 37, no começo da história. Então eles se curvam e demonstram que aquilo que Deus havia dito lá atrás, o plano de Deus para preservar o povo, estava se cumprindo. Lembra, não era um plano de soberba. Não é, se José assumiu assim, ele o fez pecaminosamente. Era um plano de serviço. O que é curioso é que a nossa história vai mostrar que José serve melhor os seus irmãos quando ele é exaltado do que quando ele está na casa do seu pai. Ele vai servir melhor os seus irmãos nessa posição. Mas esse é o momento em que o sonho se cumpre. E não só isso, José tem uma reação imediata não muito boa. Ele percebe que os irmãos não o reconhecem, mas ele os reconhece. E aí você diz assim, como não reconhece? O moleque já tinha 17 anos, já era um marmanjo. Mas a gente perde de vista que os irmãos tinham mudado pouco, porque os irmãos eram mais velhos. Os irmãos já eram homens quando eles se separaram. E agora não, agora esse cara não tem mais barba. Lembra que os egípcios não tinham pelo no rosto, enquanto que os hebreus sempre assim o fizeram. Então a fisionomia muda, já passaram mais de 20 anos, ele está com roupa de egípcio, posição exaltada, fala um outro idioma, usa um intérprete e ninguém sabe quem é esse cara. Mas ele os reconheceu. E quando ele os reconhece, nós temos aqui a impressão de que
texto fala no versículo 9 que ele lembrou do sonho, mas isso não lhe satisfaz. Veja só, fala assim: lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões. Perceba que ele não lembrou dos sonhos e falou: ah, Senhor, obrigado, como o Senhor é bom, olha só, agora me colocou aqui para que eu seja reverenciado pelos meus irmãos, vou agora ajudá-los. Não é essa a reação. Eu achei muito curioso, lendo e estudando para essa mensagem durante a semana, que vários comentaristas têm dificuldade de reconhecer pecado ou defeito em José. A maioria vai dizer: olha, parece que José aqui está pecando, mas na verdade ele está querendo provar o caráter dos irmãos. Bem, uma coisa não elimina a outra. A gente vai ver que ele vai provar o caráter dos irmãos, mas o texto dá várias dicas para mostrar que ele está lutando contra o seu passado dolorido, né? O texto fala primeiro no versículo 7, que quando ele reconheceu, ele falou asperamente: de onde vocês vêm? Não falou assim: de onde vocês vêm? Ele falou asperamente. E os irmãos vão falar isso, quando eles retratam para o pai a história, dizem: ó, o homem lá nos tratou muito rispidamente. Então isso fica marcado, bem marcado, a ponto deles narrarem desse jeito a história para o pai quando voltam. Além disso, os acusa de espiões. E curioso, não acontece uma vez, 4 vezes no texto. Pensa na insistência. Vocês são espiões. Não são sim. Não, nós somos, não são espiões. Ele está ali espizinhando esses caras. E o que isso revela acerca do coração de José? Revela que ele está ferido, o passado não está totalmente resolvido. Manassés foi um nome lindo para o filho, mas a verdade é que o passado não está de todo tratado. E o reencontro com os irmãos não promove reconciliação de cara. Tanto é que quando ele confronta os irmãos, interessante isso, né? Os irmãos não se apresentam: olha, nós somos gente falha mesmo. Nós somos gente falha porque nós já maltratamos muito a nossa família, mas queria que o senhor soubesse que nós não viemos aqui maltratar ninguém. Nós já erramos, mas nós já nos arrependemos. Não é assim que eles se apresentam. Eles se apresentam como homens honestos. Imagina a ironia. José ouvindo: sei. Somos homens honestos, né? Homens do bem, de família, entendeu? Tanto é que eles se referem à família, dizendo assim: temos nosso pai, nosso irmão, tal. Éramos 12, agora somos 11, porque um já não existe mais, e o outro está lá com o pai e tal. Mas somos homens honestos. É claro que essa defesa não convence. E o que José faz no primeiro momento é colocá-los todos na prisão por 3 dias. O texto não deixa claro, mas eu tenho a impressão que esse é o momento em que ele está pensando o que fazer com eles. Por quê? Porque o seu coração disparou. Ficou a 1000 por hora por causa de tudo aquilo que ele tinha sofrido pelos seus irmãos. Tanto é que depois dos 3 dias ele muda de opinião. Nos 3 primeiros dias ele coloca todo mundo na prisão. E tem a ideia de soltar um para chamar o irmão mais novo, para convencê-los, para que eles convençam José, que eles não sabiam que era José, claro, de que eles são verdadeiros. Mas depois ele inverte e fala: não, vamos fazer o seguinte, fica só com um e vão os demais. Então aqui José parece que está lutando com a ideia de que eu vou fazer com eles, né? Embora nós podemos reconhecer que nem tudo que ele está fazendo é por vingança. Eu acho que essa nem é a melhor maneira de colocar. Eu acho que se José fosse confrontado, ele diria: mas eu não quero me vingar. Se quisesse vingar, eu não dava comida para eles, deixava eles morrer de fome. Não é esse o espírito. Mas o fato de José primeiro falar rispidamente, acusá-los de espiões, para depois agir generosamente com eles, só mostra como o nosso coração frequentemente mistura os sentimentos, não é? Aquele familiar com quem você já teve problema vai para sua casa, e aí alguém fala assim: cara, você tem um problema com ele. Ele fala: não, tenho não. Claro que você tem, mas você gosta dele, eu sei que você gosta dele também. Mas está misturado com os sentimentos ruins que você tem para ele. Entendeu? Há uma mistura de sentimentos aqui. Prova de que há essa mistura de sentimentos é que várias vezes na história, enquanto os irmãos vão e vêm, ele chora em secreto, até a última vez que ele chora em público. Mas 2 vezes, uma no capítulo 42, depois no 43, ele tem que sair e dar uma chorada, porque ele não está aguentando, as emoções estão fervilhando ali dentro. Isso revela como o nosso passado nem sempre é tratado de maneira tão boa quanto a gente achava
quando Deus nos coloca de frente com o nosso passado, é que nós enxergamos de fato se nós fomos tratados ou não. Você já pensou das vezes em que você disse que perdoou alguém, e aí alguém faz alguma coisa e volta tudo o que ele ou ela fez? Percebe como a gente não trata do passado com tanta facilidade assim? Você diz, não, está perdoado, pastor. Mas aí ele ou ela fazia uma coisa, aí assim o filminho volta, porque estava ali só na caixinha, só você abrir a gaveta e puxar. Mas olha só, ela falou assim, ele disse isso, ele falou aquilo. Essas coisas voltam e mostram como a gente nem sempre tem isso tratado. Terceira cena, dos versos 18 a 24, a gente tem o início da reconciliação. O início da reconciliação. A gente percebe que José quer testá-los, e esse é o lado positivo de José. A gente não pode enxergar só um José maldoso que quer jogar ou brincar com os irmãos. Não, José de fato quer tentar entender se os irmãos continuam aqueles aproveitadores, enganadores que eles eram lá atrás, ou se existe um pouquinho de interesse pela sua família, tá? Tanto é que ele diz assim no versículo 18, olha só. Verso 18, no terceiro dia José lhes disse, eu tenho temor de Deus, se quiserem salvar sua vida, façam o seguinte. Aí ele instrui aos demais a voltarem com comida e um ficar. Salvar sua vida, a palavra vida aqui não tá à toa, é porque esse é o tema do que Deus está fazendo através de José na vida do povo, promover vida. Ele não quer que eles morram, mas ele vai colocá-los sob teste. Verso 20 fala assim, façam isso para que vocês não morram. Olha lá o versículo 20, tragam-me porém o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Ele quer promover vida, mas ele vai testá-los para ver se eles de fato mudaram. E no finalzinho da história de José, quando as rusgas ainda continuam entre os irmãos e José, está lá no capítulo 50, José falou assim, gente, vocês intentaram mal, mas Deus usou o mal para o bem, para que nós tivéssemos vida. Olha só, no final das contas é Deus preservando a vida do seu povo. É isso que retrata essa história. A escolha de Simeão, ele escolhe Simeão para ficar, provavelmente é porque ele ouve aquela conversa, o texto fala que ele ouve aquela conversa, e ele reconhece que Rúben então queria o bem. É possível que ele não soubesse disso antes, e agora diante da conversa, Rúben falou, eu falei para vocês que não era para pegar o menino. E aí todo mundo diz, eu sei, mas na hora a gente estava com raiva e tal. E aí ele ouviu aquilo, e ele escolhe Simeão, que é o segundo mais velho. Passado Rúben, então agora é o próximo. É aquele que vai assumir o ônus de ficar na prisão, enquanto os outros voltam para trazer Benjamim. José está testando o caráter deles. Ele está tentando enxergar se dessa vez eles reconheceriam um irmão com necessidades. Será que agora eles vão tratar um irmão conforme as suas necessidades? Você percebe como essa história não é só uma ironia e não é José brincando de vingança. É José testando o caráter desses irmãos. Testando porque ele está de novo colocando um irmão em situação desfavorável. E ele quer ver se eles vão reagir de forma redentora ou se eles vão deixar o irmão. E a gente começa a perceber que Deus vai trabalhar no coração desses irmãos, ainda de maneira singela, é verdade, mas começa a trabalhar. Primeiro porque José ouve a conversa deles, e no versículo 21 eles falam assim, verso 21, eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado, como nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Começa a culpa de mais de 20 anos, começa a palpitar de novo. Eles confessam o erro, é verdade que não para José, porque para eles José está morto, né? Mas eles reconhecem o erro diante do aparente castigo. Olha que interessante, essa é uma reação boa num aspecto, mas ainda negativa por outro lado. Por quê? Quando os pecados passados nos amedrontam, frequentemente a gente tem a sensação de que Deus está nos tratando com justiça, está nos dando o que a gente merece. Quando a gente ainda não limpou, aquilo não foi genuinamente tratado, vem um mal e diz assim, Deus está pesando a mão. Sabia, Deus está pesando a mão.
Essa é a nossa reação natural. A gente acha que Deus nos trata segundo a nossa injustiça. Por isso que a gente está sofrendo isso. E isso é comum em toda a Escritura. Lembra? Jó, quando sofre, os amigos o acusam de ter feito alguma coisa. Quando os discípulos veem o cego de nascença, fala: quem é que pecou? Ele ou seu pai? Todo mundo na Escritura parece pensar assim. E não é à toa que Deus coloca esse sentimento ao longo das Escrituras. É porque esse também é o nosso sentimento. A gente pode falar de graça, 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 mas a verdade é que quando a coisa aperta, se diz: Senhor, o Senhor está me castigando, não é? Eu sei, Senhor, me arrependo agora. A gente tem essa reação. A verdade é que a gente acha que Deus está tratando segundo a nossa injustiça e punindo-nos conforme merecimento. Mas depois na casa do pai, posteriormente, no final do capítulo, lá no verso 37, a gente vê que os irmãos estão começando a mudar. Por exemplo, Rúben, quando o pai tem dificuldade de deixar Benjamim sair, diz: não vou deixar Benjamim sair. Ele fala: os meus 2 filhos morrem se eu não trouxer ele de volta. Olha só, ele está assumindo o ônus da morte, se ele não garantir a preservação de Benjamim. Está lá no verso 37. Isso mostra como eles estão dispostos a perder. Depois no capítulo 43, 44, a gente vê Judá disposto a assumir esse ônus também. Então a verdade é que Deus está começando a mudar o coração dos irmãos. Só começando. Mas tem uma coisa aqui mais bonita do que o que Deus está fazendo no coração deles. É como Deus ensina através dessa história, nos pequenos detalhes, como Cristo Jesus é quem incorpora esse tipo de redenção. Eu digo por quê? Quando José sugere que todos fiquem presos e um vá, e depois inverte, um fica preso e todos vão, ele está fazendo 2 coisas. Primeiro, ele está mostrando que assim como aquele irmão que morreu, vai ficar em lugar. E a segunda coisa é que é sempre pelos demais. Pelos demais. A história está mostrando para a gente aquilo que mais tarde vai ficar muito claro. Sempre pelos demais. Por todos. Cristo Jesus está sendo introduzido aqui. A ideia de que Deus remiria todos os seus filhos por intermédio de um dos irmãos é a história mais bonita de todas as Escrituras. E ela é iniciada aqui. O tema é apresentado aqui. Cristo é aquele irmão que incorpora morte e salvação pelos seus irmãos. Última cena, dos versos 25 a 38, a cena 4, eu intitulei Voltando à Estaca Zero. Voltando à estaca zero. Por quê? Presta atenção. Quando eles voltam, a partir do versículo 25, eles voltam. No meio da viagem, um deles abre o saco de trigo para tentar preparar um ambiente lá para o seu animal deitar. E ele percebe que todo o dinheiro que ele tinha usado para pagar aquela comida estava de volta no saco. É como se... e a reação deles não é boa. Não é assim: beleza. Pelo contrário, eles têm consciência culpada. Então, olha como eles reagem no versículo 28. Dá uma olhada. Verso 28. Eles falam assim: tomados de pavor e disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isso que Deus fez conosco? O que eles estão sentindo aqui? Eles estão sentindo que Deus está pesando a mão ainda mais, porque não só ficaram presos, agora vão ser acusados de ladrões. Já tinham sido acusados de espiões. Falaram: não somos. Agora colocaram prova no nosso veículo. Entendeu? Complicado. Eu fico imaginando assim, o resto da viagem, eles olhando no retrovisor para ver se não vem nenhuma polícia egípcia para pegá-los. Não é? Porque agora parece que eles serão incriminados. A verdade é que eles não olham isso de maneira benevolente. Olha que interessante. Presta atenção, porque esse é um princípio precioso para nós. Frequentemente, esses atos de benevolência são mal interpretados. Às vezes a gente, com senso de culpado, não reage bem a atitudes graciosas por parte de outros. A gente acha que não, é melhor não. Esse não é o jeito certo de tratar. Deus está mostrando a eles que eles receberam graça, mas eles reagem à graça de forma bem negativa. A benevolência é mal interpretada. E isso volta a acontecer quando eles estão lá contando a história para o pai. E aí todo mundo abre os sacos e aí percebe que o dinheiro de todo mundo está lá. Ai. Agora é que a gente está perdido. Agora é que não tem jeito mesmo, que não foi só um lapso, foi de todo mundo. De novo, ao invés de olhar
benevolência e fala assim: Senhor, graças te damos pela forma como o Senhor tem nos preservado. Não. Eles sentem que Deus está amacetando eles. Olha só, quando o nosso passado deturpa a nossa visão, nem atos graciosos de Deus nos parecem bondosos. Nem os atos graciosos de Deus. A gente sente que Deus está testando a gente. Parece que não combina. A gente precisa sofrer. Nós não olhamos para a graça de Deus de maneira aceitável. E aí, o final da história é um final bem frustrante. O capítulo 42 não termina de maneira bonita assim. Não termina. Porque é um pai irredutível. Irredutível. Eles contam a história e disseram assim: ó, só vamos voltar para pegar Simeão se a gente levar Benjamim. Ele falou: nada disso. Vocês já me tiraram José, já me tiraram Simeão. Você percebe a atitude do pai? O pai os acusa de coisas que ele não tem prova que é culpa dos irmãos, mas ele atribui o erro ao outro. É muito frequente a gente fazer isso quando a gente está machucado. Normalmente significa quem é agressivo, quem costuma ferir os outros com palavras, sempre acusa o outro de ter gerado o problema. Eu estou dizendo isso porque, por mais que ele desconfiasse, digamos que ele desconfiasse do que os irmãos tinham feito com José, ainda assim, eles não fizeram nada errado com Simeão. Simeão não foi preso por um erro deles. Simeão foi preso porque o monarca do Egito quis, ué. E no entanto, as palavras de Jacó são palavras de ataque. Olha o versículo 36. Olha como são palavras de ataque. E disse-lhes seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim, percebe? Ele é o ferido, a vítima da história. Ele não reconhece que ele ainda prefere Benjamim sobre os outros, que ele causou muito desses males à família. Ele não admite. Ele não admite. Tudo está contra mim. Ele é o ferido, a vítima. Esse é um problema, essa é uma maneira pecaminosa de reagir ao passado inocente. É quando a gente acha que a gente é vítima, quando os outros são culpados e nós estamos aqui, né, só aguardando que alguém restaure a situação, se é que ela pode ser restaurada. Então, Jacó não deixa com que os filhos levem, e aqui a gente percebe um desdém para com Simeão, né? É quase como se ele estivesse dizendo assim: ó, tem jeito, Simeão não livra mais, mas Benjamim vale mais que Simeão. Isso fica muito claro. Ele prefere perder Simeão de maneira certa do que arriscar Benjamim para resgatar os dois. Olha que coração perturbado. Presta atenção em como ele está perturbado. É sério isso. Ele não vai perder Benjamim. Ele só vai arriscar para ganhar os dois de volta. Mas ele prefere perder Simeão do que sequer arriscar perder Benjamim. Isso revela um coração bem amargurado. Perder o filho mais novo, o único de Raquel que restava, seria morrer de tristeza. Ele diz: eu iria para a sepultura de tristeza. Por isso que ele não admite. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que muitas vezes esses problemas de passado não resolvido não terminam bonito. Eu adoraria que todas as conversas que eu tenho com vocês e vocês têm uns com os outros terminassem em bela confissão de perdão e todo mundo está bem, e ó, nossa família agora está tudo jóia, viu? Não tem mais nada, ninguém nunca mais usou nada do passado contra o outro. Eu gostaria. Mas às vezes as nossas histórias terminam igual o capítulo 42. Voltando a estaca zero. Triste, né? É por isso que a gente precisa muito de Cristo. Muito, muito de Cristo. A gente precisa de Cristo para perdoar. Porque quando o passado nos feriu, nós não temos forças para fazê-lo por nós mesmos. E nós precisamos de Cristo para sermos perdoados. Porque por mais que a gente tente compensar por nossos erros, a gente nunca consegue mudar o coração do outro. A gente não consegue. Nossas histórias revelam bem o capítulo 42. Seria lindo que elas fossem só filmes com um final feliz. Mas como ela está hoje, eu imagino que muitos de vocês ainda não experimentaram um final feliz. Nós estamos mais no 42 mesmo. E a gente precisa de mais de Cristo, de mais de Cristo.
para ter forças para perdoar e para conseguirmos ser perdoados por outros. Até porque, lembra comigo, nosso Deus é perfeito e perdoa por causa das suas muitas misericórdias, mas as pessoas com quem nós convivemos não são perfeitas. Elas são pecadoras, e ter pecadores como nós, nos perdoando dos nossos erros, não é fácil. Assim como nós, pecadores, perdoarmos daquela ofensa horrorosa que ela me fez, não é fácil. Nós precisamos desesperadamente de Cristo. E o que eu quero fazer agora é suplicar que Cristo nos ajude. A história vai continuar, mas antes ela tem um final feliz, ela tem momentos de tristeza, ela pode ter anos de desajuste. E eu vou rogar ao Senhor que nos dê socorro nessa hora. Feche os seus olhos. Pai bendito, nós estamos aqui numa situação possivelmente parecida com a desse capítulo. Algumas coisas andaram, talvez alguns começaram a mover seus corações em relação aos outros, mas a Escritura fala que a gente só consegue promover paz naquilo que nos é possível. Paulo ensinou aos romanos que no que for possível devemos ter paz com todos os homens, mas às vezes não é, Senhor. E nós nos sentimos tão abatidos. Gostaríamos que o nosso passado não nos machucasse mais. Gostaríamos que a ofensa que nós praticamos não fosse mais levada em conta. Gostaríamos de não mais remoer no nosso coração aquilo que os outros nos fizeram. Mas a verdade é que a gente não consegue. Infelizmente a gente não consegue. Por isso que a gente precisa desesperadamente do Senhor. Socorre-nos nesta hora. Leva-nos hoje para casa, Senhor, pensando em como nós ainda não estamos totalmente tratados. Nós precisamos que o Senhor nos resgate. Precisamos da obra de Cristo para tratar do nosso pecado, passado inocente e do nosso passado culpado. Pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém.